Marcelo Hessel, todo acompanhado dessa cor verde, radiante. É, nesse climinha, né? Verão, né? Poxa vida. Verão, é isso aí, tá prometendo chover mais tarde, Alto aí, como astral. a gente viu agora há pouco, mas e a gente aproveita o sol enquanto isso. E é o caos, né? A gente já fica assim pensando, meu Deus, como é que eu organizo a minha vida para que na hora da chuva eu possa já estar em algum lugar coberto, seguro e não ter de me deslocar de um lado para o outro. Mas, por exemplo, tem gente que na hora da chuva está nem aí porque está dentro do cinema, acompanhando aquilo que está em exibição. Aliás, já fui fuxicar um dos cinemas aqui na região da cidade de São Paulo para ver o que está em cartaz, porque tem muita coisa que pode ser indicada ao Oscar. Essa semana, o Marcelo fala sobre Hamnet, que foi premiado nos últimos dias no Globo de Ouro, inclusive na categoria de melhor filme de drama. E é um filmão? Olha, é um filme, eu não sou tão fã do filme assim, eu acho que ele está tentando contar uma história de William Shakespeare por um tom mais pessoal. Então, conta a narrativa de Hamlet, a criação dessa peça, que é uma das peças mais famosas de Shakespeare, de um ponto de vista pessoal. Então, ele e a mulher dele estão enfrentando o luto da morte do filho, e aí isso transpira na criação da peça. Eu não sou tão fã do filme assim, porque eu acho que ele trabalha em cima de alguns estereótipos de masculino e feminino ali que parecem meio datados. A mulher, ela fica sempre com essa coisa, ela precisa ser a mulher muito emocional e ele guarda para ele as emoções dele, né? Essa coisa do masculino que é o gênio incompreendido. Então eu acho que o filme está trabalhando em cima de algumas coisas bem datadas, talvez. Não sei. Ao mesmo tempo é um filme bastante emocionante. A Jessie Buckley também tinha sido indicada ao Globo de Ouro aí pela atuação dela, fazendo a esposa do Shakespeare, nesse caso. E é uma narrativa, assim como de outros filmes dessa época, uma narrativa muito, muito forte de abandono parental. Então, assim, se você é pai, assuma suas responsabilidades, mesmo que você seja o maior dramaturgo de todos os tempos. E nesse caso aí, é um livro baseado no livro da Meg O'Farrell, como está aparecendo agora no GC aí, e é um livro também que vendeu bastante, contando essa coisa do bastidor, né? As pessoas hoje em dia, elas têm bastante interesse no que é real por trás dessas narrativas consagradas. Então, nesse caso aí, é uma ficcionalização de uma certa ideia, que pode ser real ou não, de que Hamlet foi escrito a partir desse processo de luto. Que interessante. A fotografia é linda, hein? Aparecendo ali os enquadramentos, fotografia. Vamos ver se vai ser indicado ao Oscar e que tipo de indicação pode vir. Você acompanha mais uma vez as imagens, fotografia super, super bonita. Vem cá, que outra opção de estreia os cinéfilos têm para essa semana? Olha só, para quem assistiu ao último filme de Extermínio Evolução, que passou aí, foi uma grande surpresa no cinema no ano passado, a gente tem uma continuação, que é uma continuação direta, né? No final do filme anterior, a gente tem o Spike, que é um garotinho aí nesse cenário apocalíptico aí, depois, 28 anos depois, né, da doença dos zumbis. A gente tem um menino sobrevivente sendo meio que sequestrado por uma gangue, e agora a gente acompanha o que acontece com eles imediatamente depois do filme anterior. Então, assim, se você for ao cinema ver O Templo dos Ossos, é importante assistir o filme anterior, e não vou dar spoiler aqui, mas é importante conhecer também o comecinho dessa série de filmes, né? Quando a doença dos zumbis tomava Londres e tal, tem uma referência ali que, para você entender o que está acontecendo no filme, é importante sacar. Então é isso, tem toda uma bibliografia básica aí para você ir ao cinema ver O Templo dos Ossos. E tem que ser com quem não se importa muito com umas imagens agoniantes, né? Olha, é o tipo de cinema de terror, nesse caso tem um pouco de uns elementos de tortura, uma coisa como você está vendo aí, meio de sadismo e tal. É um filme que, embora ele seja mais pop e tal, ele não pede desculpas para entrar numa coisa mais frontal do cinema de horror. Então, em relação a isso, aí é importante verificar a classificação indicativa também, porque eu acho que não é o tipo de sessão da tarde, assim. É um filme um pouco mais robusto nesse sentido. Quem está pensando assim, nossa, estou muito estressado, acho que eu vou ao cinema relaxar, talvez. Talvez não, assim, pega o cinema por ar-condicionado. O ar-condicionado do cinema vai ser importante. Exatamente, curte a pipoca e tal, porque talvez o roteiro seja um pouquinho ali impactante. E o streaming, o que temos de novidades? Olha, uma novidade muito legal, hein? Na CCXP a gente fez o ano passado, a gente recebeu os dois protagonistas de O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é uma nova série do Game of Thrones, que é a história do Sir Dunk e também do Egg. O Egg é o escudeiro dele, a gente recebeu os dois atores aqui. Foi um sucesso, incrível. Esse menino é carismático demais, menininho careca, e ele brilhou na CCXP. E agora a série está estreando, é uma série do universo de Game of Thrones. Agora, dessa vez, você não precisa conhecer tantos livros e também não precisa conhecer a fundo as Crônicas de Gelo e Fogo, porque é uma narrativa muito paralela, muito periférica, que meio que está entrando numa coisa cômica
assim, você tem um cara que almeja ser cavaleiro e você tem um menino que quer ser o escudeiro dele. E eles ficam meio que orbitando as grandes narrativas de Game of Thrones. É como se eles fossem espectadores das grandes casas, dos grandes conflitos. Então, assim, é muito episódico, porque é uma temporada de 6 episódios, é muito rapidinho. Ah, só? Os episódios são super curtos. Caramba. E isso também oferece aí, seja para o fã, para o espectador casual, uma experiência legal, divertida e muito episódica mesmo, desse universo de fantasia que a galera já conhece. Sensacional. Marcelo Hessel com a gente aqui mais uma semana. Valeu por essa semana. Na semana que vem eu te vejo de novo? Semana que vem eu acho que é Marcelo Forlani de volta. Mas então, obrigada por esta temporada aqui. Eu que agradeço. E nos vemos em breve para falar mais de cinema, de cultura, de arte, que é bom demais. Semana que vem tem mais Cine Live aqui no Live CNN.